Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, porque tu nos dás um grande privilégio, Pai. O privilégio de nos reunirmos em tua presença para ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra. Então nós pedimos agora, Pai, que a tua palavra nos encontre, que ela encontre os nossos corações. Que o Senhor fale graciosamente conosco, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos sentar. Somente quando a gente passa por momentos muito difíceis e dolorosos, a gente compreende com melhor exatidão muita coisa que a Bíblia diz. Somente quando passamos por tribulações e dores, a palavra de Deus se torna mais viva, porque nós sabemos do que ela está falando exatamente. Nós temos olhado para esse texto de Tiago e ele tem nos advertido desde o versículo 16 com uma questão muito séria. Todo momento de tribulação, todo momento de dor, torna o nosso coração suscetível de engano. Nós nos tornamos presas fáceis de pessoas inescrupulosas que tomam a nossa dor, tomam a nossa angústia com um monte de promessas, como se aquilo fosse resolver nossos problemas. Como nós temos visto nesse texto de Tiago, ele escreve para uma comunidade que perdeu tudo por causa da sua fé. Para pessoas que perderam absolutamente tudo que haviam construído e que agora estavam à mercê de outros com palavras tão fáceis, caminhos tão fáceis, que prometiam resolver tudo de forma tão fácil. E ele diz, não vos enganeis. Ele começa a advertência no versículo 16 dizendo, não se engane. Você tem que entender que tudo que possa acontecer de bom na sua vida só tem uma única fonte. Aquele que controla todas as coisas. E não são as promessas dos homens, não são as promessas de pessoas gananciosas, mercenárias, que vão resolver nossos problemas. Então, para que nós vejamos isso, Tiago tem nos ensinado a pensar em algumas questões. E a primeira coisa que ele tem ensinado é que se nós queremos discernir Deus no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa dor, da nossa angústia, a primeira coisa que nós temos que aprender é a ouvir. Ouvir. Muito diferente de duas coisas que ele coloca: falar e se irar. Então nós já olhamos o primeiro problema quando ele bateu muito pesadamente com essa questão da ira. Diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas, diante do nosso sofrimento, uma das primeiras opções do coração não é ouvir. Uma das primeiras opções do coração é se revoltar. É permitir a ira. Tiago diz, ora, o que é que nós vamos ganhar com isso? A minha ira não vai produzir a justiça de Deus. A minha ira não vai mudar nada na minha história. Antes, pelo contrário, só vai me fazer uma pessoa pior. O que adianta me revoltar? A ira não é um caminho de Deus para nós em meio aos nossos sofrimentos. Então nós meditamos isso durante várias quartas-feiras. Então nós chegamos a uma segunda questão dele, o segundo problema, versículo 26 e 27. Observe que ele diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele dissera lá em cima que todo homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Aqui está outra grande questão. Por que às vezes nós não conseguimos discernir
a voz de Deus no nosso sofrimento? Por que nós não conseguimos ouvir ao Senhor no nosso sofrimento? Porque nós falamos demais. Falamos demais. Tinha um professor no seminário, foi meu professor, reverendo Adir Salum. Eu lembro quando nós fomos fazer a primeira prova de teologia com o Adir Salum. As provas dele eram todas dissertativas, e todas as questões dissertativas. E aí um colega nosso, na hora antes de começar a prova, perguntou: professor, o senhor quer que escreva bastante ou pouco? O reverendo Salum olhou e disse assim: meu filho, escreva bastante. Porque quanto mais você escrever, mais fácil fica identificar as suas heresias. Quanto mais a gente fala, mais besteira a gente fala. Quanto mais a gente abre a boca em meio ao sofrimento, mais besteira a gente vai falar. E às vezes nós achamos que isso é ser religioso. Nós passamos um tempo meditando em Lamentações, o choro do profeta Jeremias, e uma das coisas que eu frisei aos irmãos daquela mensagem era quando ele diz que bom para o homem é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio devia fazer parte da nossa vida, no meio das nossas dores, e não muito falar. Nós deveríamos aprender a recolher a nossa dor, processar a nossa dor, e então resolvermos essa dor dentro de nós. Há um conceito muito errado das pessoas que dizem que nós temos que falar para pôr para fora, para desabafar. Não. Isso nem é bíblico. Porque em lugar nenhum da Bíblia se diz que você tem que processar a sua dor falando e pondo para fora. O que é mais interessante, alguns anos atrás, quando eu li uma obra de psicologia comportamental muito famosa, de Daniel Goleman, chamada Inteligência Emocional, Goleman mostra algumas pesquisas que foram feitas com essa questão da dor. E ele diz no livro que todas as pesquisas mostraram que aqueles que mais falavam na sua dor eram os que mais se embruteciam como pessoas. É por isso que tem muita gente sendo enganada. Porque fala demais e abre portas para que outros então usufruam da sua fragilidade, da sua fraqueza e lhe explorem. Então, nós temos que aprender o silêncio. Nós temos que saber nos guardar. Nós temos que saber processar essas questões dentro de nós. Agora, o que é interessante é que nesse contexto que Tiago está falando, de ser religioso e não refrear a língua, é porque o povo pagão do mundo antigo, ele tinha por prática, na hora da dor, se colocar diante dos seus deuses e se mutilar, e fazer sacrifícios, e berrar, e chorar, e passar dias falando com seus deuses diante dos seus altares. Tiago diz: isso não é ser religioso. Isso não é ser religioso. E o que é que nós encontramos nas práticas dos nossos dias? Pessoas que vão à igreja para falar das suas revoltas. Vão lá para brigar com Deus. Como se Deus fosse culpado dos seus problemas. Então elas entram numa luta de palavras com Deus. E a luta está feia. Está feia. Porque antigamente ainda havia algum respeito com a soberania de Deus. Hoje não. Os homens estão tão revoltados com as suas dores e dão ouvidos a tantos homens mentirosos e malignos
que eles, em vez de se colocarem diante de Deus para ouvir o que o Senhor quer lhes ensinar no sofrimento, se colocam diante de Deus para brigar com Deus, dar ordens em Deus, agindo como os pagãos fazem. São os pagãos que chegam diante dos seus deuses e exigem, determinam, tomam posse, brigam. Para ser um pouquinho mais ridículo, só faltava chegar e dizer para Deus: ó, parte aqui, estou de mal com o Senhor agora. E daqui a uns dias vai ser mais ou menos assim. É Santo Antônio que o diga. Santo Antônio, que é o santo casamenteiro da Igreja Católica Romana, quando ele não atende o pedido, põe o santo de cabeça para baixo, no copo o diabo, porque ele não me atendeu. E haja revolta. E daqui a uns dias nós vamos estar assim, só que não é com o Santo Antônio. É com o próprio Deus. E não percebemos quanta tolice e pecado há nesse comportamento. Isso não é ser religioso. Porque a ideia da religião, a palavra que Tiago usa e que é entendida também no latim, não só no grego, que é a palavra usada aqui, tem o sentido de uma religação. O homem, no momento da sua dor, no momento do seu sofrimento, ele está numa linha tênue de separação entre ele e Deus. Porque há uma série de coisas que a gente não entende. Então eu posso silenciar, tentando aprender com o Senhor. Como eu posso me revoltar. E em vez de estar religado a Deus, eu estou me separando de Deus. Esses dias atrás eu vinha questionando algumas questões com o Senhor, querendo entender algumas coisas. Quando na sexta-feira minha mãe faleceu, eu tive que aplicar isso na minha vida. Entenda, há 22 anos atrás, Deus me separou da minha mãe, por causa do ministério. Há 22 anos atrás, eu tive que deixar a casa da minha mãe, para nunca mais voltar a morar com ela. O máximo que eu fiquei com ela em 22 anos foram 3 meses consecutivos. E por incrível que pareça, isso foi no período do meu deserto espiritual. Fora do deserto eu conseguia passar 15 dias, 20 dias no ano com a minha mãe. Ano passado, quando o meu irmão foi convidado a vir pastorear a Igreja Remídia em Brasília, então nós combinamos com ele, com a mamãe, olha, depois que passar essa situação toda, a senhora vai morar conosco. Eu fiquei muito feliz. Eu disse, bom, pelo menos Deus vai me dar os últimos anos da vida da minha mãe, eu podendo estar com ela. Poder vê-la todo dia. Então ela foi internada. Para nunca mais sair do hospital. Para na sexta-feira ela vir a falecer. Qual era o meu questionamento com Deus? E eu já disse, essa vai ser minha pergunta para Ele no céu. Quando eu morrer e eu estiver diante dele, eu vou perguntar ao Senhor por quê. Por que no momento que tudo se encaminhava para eu viver com ela os últimos anos de vida? Esses não eram os últimos anos, eram os últimos dias. Então eu fiquei com esse questionamento, uma coisa não respondida. Mas você sabe qual é a diferença entre você se revoltar com isso e dizer, Senhor, eu não entendo. A única coisa que eu sei é que Tu és justo. A única coisa que eu sei é que o Senhor é amoroso. A diferença entre você se revoltar é que você aprende a silenciar para ouvir Deus. E no sábado, quando eu fazia o sepultamento dela, o Senhor me deu uma palavra de conforto muito grande. Ainda que eu não saiba por que eu fui privado disso nessa vida, eu não serei privado
de passar a eternidade com ela. Deus não me deu os últimos anos, nem os últimos dias dela comigo. Mas é fato que Ele não vai me privar de viver eternamente ao lado dela. Porque um dia sou eu que vou partir. Quanto tempo de vida o Senhor tem para mim, eu não sei. Mas o fato é que todos nós partiremos. E quando eu partir, eu estarei com ela novamente. E não é para alguns anos. Será para toda a eternidade. Você entende qual é a diferença entre você se revoltar e ouvir Deus? Eu não sei ainda por que eu fui privado dessa bênção. Mas por permitir ouvir Deus, falar menos abobrinha, apenas silenciar para ouvir o Senhor, eu pude ser confortado pelo Senhor com a promessa eterna que Ele nos fez. Aqui está a diferença. O que outros fariam, iam cheios dos seus questionamentos, cheios dos seus problemas, cheios das suas revoltas, e o primeiro que lhe oferecesse uma palavra fácil, um resultado fácil, essa pessoa faria qualquer coisa. Ele seria enganado, seria iludido. Eu lembro do testemunho do Rabino Saulo Sharav, hoje convertido, quando a mãe dele foi internada e foi descoberto que ela tinha uma doença degenerativa mortal. A família de Saulo Sharav, uma família rica em São Paulo, mandou buscar uma equipe médica nos Estados Unidos, indicada pelo Hospital Sírio-Libanês, e gastaram uma nota e não tinha jeito. Eles podiam apenas tentar alongar o tempo de vida. A família em desespero então mandou buscar judeus cabalistas. Você não sabe que são judeus cabalistas? São os judeus místicos, que fazem as orações, os rituais de cura, aquele negócio todo. E eles vieram ao Brasil. E também não teve jeito. Eles gastaram uma fortuna, se permitindo um engano, ou simplesmente não aprenderem a calar, silenciar na hora da dor. Falar demais não ajuda em nada, não nos torna sábios, não nos amadurece. Por isso Tiago bate nessa tecla: não, ser religioso, ser religado a Deus não é falar demais. Falar demais até nos separa de Deus. Porque aí a gente começa a colocar para fora toda a nossa revolta que é natural contra Deus. Não, se alguém supõe ser religioso, ele diz deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. Você está entendendo onde ele está chegando? Quando eu não aprendo a silenciar, eu mesmo passo a me enganar. Eu passo a me iludir. E diz: a sua religião é vã. A sua religião é vã. Deus não quer pessoas que falem demais. Deus quer pessoas que aprendam a ouvir. E quando nós aprendermos a ouvir ao Senhor, nós saberemos discernir tantos enganos que estão por aí. Tantos enganos que se alimentam da nossa dor, que se alimentam do nosso sofrimento. Tantos enganos que nos exploram a fé na hora da nossa dor. E a maioria das igrejas que estão por aí, que eu digo, que não faltam, são aproveitadores do diabo, filhos malignos, que usam da dor alheia para enriquecer a custa dos que sofrem. E isso é diabólico. Isso é diabólico. Deus quer que aprendamos a ouvir. Aprendamos o silêncio. Porque é no silêncio que eu consigo encontrar Deus. É no silêncio que eu consigo me reconciliar com Deus em meio às minhas dores.
Pensa que é fácil? Não é fácil. Eu lembro no momento em que chorávamos lá no velório, meu irmão, pastor Alex, chorava e dizia, é difícil entender. Deus cura tantas pessoas, mas decidiu não curar a nossa vida. E eu poderia chorar um pouco mais disso, porque eu já vi Deus curar pessoas em estado terminal, depois de orar por elas. Em Lusiânia, Deus me deu o privilégio de ver um desses milagres, de ir a uma UTI, a um irmão que estava em coma há dias, totalmente desenganado, orar por ele e vê-lo curado. E não foi curado dias depois. Foi curado logo após a oração. Eu terminei de orar, aquele homem saiu do coma, e quando foram fazer os exames ele estava curado. Então você olha para isso e diz, por que o Senhor me usou para essa pessoa e não para minha mãe? Mas você sabe o que era bonito na palavra do meu irmão? Ele dizia, eu não sei por que Deus faz assim, mas eu sei que Ele nos ama. Eu sei que Ele amava a minha mãe. Você está entendendo a diferença? De gente que fala demais, fala o que não deve, em vez de na hora da sua dor, aprender o silêncio. É no silêncio que você consegue perceber essas coisas de Deus. É no silêncio que você consegue ver a mão de Deus de fato agindo. De um Deus que não precisa curar e nem fazer o que você quer para te mostrar quanto Ele te ama. Um Deus que no teu fracasso, na tua dor, no teu sofrimento, consegue te dizer que apesar dele não ter te poupado de nada disso, é Ele que continua segurando a tua história e te fazendo caminhar. Quando eu aprendo isso, minha religiosidade todinha se torna vazia, totalmente vazia. Qual é a verdadeira religiosidade? Tiago diz então no versículo 27, a religião pura e sem mácula, já que o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do milagre. Percebe a diferença entre isso e o versículo 26? Qual é a verdadeira religiosidade? Não é aquela que fala, é aquela que vive o chamado de Deus para o seu dia a dia. Deus não está preocupado com o que você diz. Graças a Deus. Porque se Ele ligasse para as besteiras que a gente fala, nós já estaríamos fulminados. Principalmente na hora da dor. Principalmente na hora da dor. O que tem de gente que fala besteira para Deus na hora da dor, se Deus levasse a sério as besteiras que você fala. Porque Deus não está preocupado com o que você fala. Deus, na verdade, olha para aquilo que você faz. Da forma como você reage. Da forma como você vive diante dos teus problemas. E há pelo menos duas coisas que ele coloca aqui sobre esse viver. Primeiro é um viver voltado para outros que sofrem. Segundo, é um viver voltado para a transformação pessoal da vida. Olha esses dois pontos do versículo 27. Nós vamos olhar na próxima meditação. Qual é a religiosidade que Deus espera de nós para que não sejamos enganados por aqueles que se valem da nossa dor para roubarem aquilo que nos sobrou?
Para essa noite basta nos pensar sobre a forma como reagimos diante das nossas dores. Aprendemos a refrear nossa língua? Ou continuamos falando um monte de abobrinha que não nos ajuda em nada? E o que é pior, não nos ajuda a ouvir Deus nas nossas aflições. Eu tenho pedido ao Senhor na minha vida que nas horas das minhas dores Ele me ensine a ficar em silêncio, guardar o silêncio, aprender no silêncio com Ele. Porque se eu abrir a boca, meu coração pecaminoso vai te falar um monte de besteira. E entre ouvir o meu coração pecaminoso falando comigo e ouvir a voz do Senhor, eu prefiro ouvir a voz do Senhor. Ainda que eu não possa compreender tudo aquilo que Ele faz. E nem terei como compreender. Afinal de contas, Ele é Deus. E seus pensamentos estão acima dos meus. Seu entendimento muito acima do meu entendimento. Então por isso eu quero aprender mais o silêncio para ouvir dele aquilo que Ele quer me ensinar. Que o Senhor te ajude a ser assim também. Para que você não seja enganado, iludido por tanta gente que na hora da dor chega para você apenas para te enganar, explorar a tua fé, a tua angústia, com mentiras que nunca se realizarão. Vamos orar ao Senhor? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a vivermos essa palavra. Dá-nos um coração cheio da Tua graça, que saiba se voltar para Ti nos momentos da angústia, nos momentos da dor. Dá-nos um coração quebrantado, que aceite a humilhação das perdas, que aceite os fracassos, sabendo que em todos eles a Tua boa mão está operando para o próprio bem do nosso coração e da nossa vida. Ainda que não compreendamos muitas coisas, ainda que não entendamos muitas coisas, faz-nos repousar na certeza de que o Senhor é justo e bom. Faz-nos repousar na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ensina-nos a termos prazer, alegria na provação, sabendo que nela estamos crescendo em Ti mesmo, para a glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.